Tragédia familiar, com certeza, e não apenas uma tragédia familiar envolvendo uma família, mas duas famílias, por conta exatamente dessa situação litigiosa em torno da guarda dessa criança de 2 anos de idade, um menino de 2 anos de idade, Gleudson Rosa, e como você bem falou de maneira muito correta, realmente um familiar que não quis gravar entrevista, que pediu para não ser identificado, confirmou que as desavenças entre as duas famílias começaram a acontecer a partir do momento em que o rapaz negou casar, por exemplo, com a moça, ou seja, o rapaz de nome Tibério disse que não casaria, que assumiria a criança, né? A moça engravidou, a filha engravidou, e aí o Tibério disse que assumiria a criança, mas que não casaria. A partir desse momento, então, os pais da moça e os pais do Tibério entraram aí no litígio, e exatamente por conta desse litígio aconteceu essa tragédia, como você bem citou no início da matéria. O Luiz Eduardo Ferreira de Melo, de 67 anos, ele que é um capitão reformado da aeronáutica, ele matou a tiros na manhã de ontem, domingo, portanto, o senhor Fernando Carlos Pinto, de 59 anos, e também feriu o Tibério Carlos Soares Roberto Pinto, de 32 anos, e a dona Dacilene Soares Roberto. É o seguinte, como eu falei agora há pouco, Gleudson Rosa, a família do pai do Tibério conseguiu na justiça o direito de ver a criança aos finais de semana. E esse direito foi concedido pela justiça. Então, todo final de semana, aos domingos principalmente, os avós paternos e mais o pai iam visitar a criança que tem 2 anos de idade. Esse encontro acontecia sempre, e isso era determinado pela própria justiça, no salão de festas do condomínio que fica ali no bairro José Bonifácio. Então, todos os domingos acontecia essa visita, que era uma visita semanal, uma coisa que é um litígio, como eu falei, um caso que está na justiça, está tramitando na justiça, e isso acontecia de maneira natural, sem problemas. Só que a partir de um determinado momento, na verdade, começaram as ameaças, né? Os avós, o avô, principalmente o avô materno, o Luiz Eduardo Ferreira de Melo, o capitão reformado da aeronáutica, começou a fazer ameaças, portanto, aos avós paternos e também ao Tibério, exatamente por essa recusa dele aceitar o relacionamento e casar com a filha, né, do Luiz Eduardo. Então, por conta dessas desavenças, na última terça-feira, Gleudson, o próprio Tibério Carlos Soares Roberto, foi até a justiça e pediu, inclusive, que nos autos fosse colocado que a visita permaneceria no salão de festas, mas na ausência do avô materno, na ausência do Luiz Eduardo, exatamente por conta dessas ameaças. Isso a justiça recebeu, ou seja, esse pedido feito pelo Tibério, a justiça recebeu, enviou ao Ministério Público, isso foi retornado aos autos, mas ainda não havia ou não houve a audiência, ou não tinha acontecido ainda, a audiência com Luiz Eduardo Ferreira de Melo para tratar sobre esse assunto. E exatamente isso aí pode ter ocasionado a ira, pode ter sido o motivo maior da ira do Luiz Eduardo Ferreira de Melo, repito, capitão reformado do Exército, aliás, da Aeronáutica, que foi tirar satisfação. Houve uma discussão preliminar, houve uma discussão antes, e logo depois ele foi buscar arma no apartamento e atirou contra o Fernando Carlos Pinto e também a esposa do Fernando Carlos, a dona Dacilene Soares Roberto Pinto, e também o Tibério. Nós temos, inclusive, Gleudson, 2 vídeos que mostram momentos distintos dessa tragédia que aconteceu na manhã de ontem, portanto, lá no bairro José Bonifácio, no condomínio residencial, exatamente durante uma visita, né, que a família, os avós paternos foram fazer a uma criança de 2 anos, que vive, inclusive, na guarda dos avós maternos. O primeiro momento mostra, inclusive, esse vídeo foi feito de um aparelho celular, de vizinhos que moram nas proximidades, mais precisamente bem em frente ao condomínio onde aconteceu esse homicídio e essa tentativa de homicídio. Então esse vídeo mostra um primeiro momento em que é muito claro, dá para ver assim, de maneira muito clara, a discussão entre os familiares, a discussão entre as duas famílias. Dá para perceber muito claramente a discussão entre eles ali. Na hora que chegaram, na hora que os avós paternos chegaram, se dirigiram logo à área comum do condomínio. Isso já acontecia tradicionalmente, ou seja, quando eles chegavam, iriam para a área comum, ou iam para a área comum do condomínio, que a gente chama, que é uma área onde todo mundo anda, onde todo mundo passeia, exatamente para depois pegar a criança e ir lá para o salão de festas. E o avô
materno, o Luiz Eduardo Ferreira de Melo, desceu com a criança, exatamente para entregar a criança nas mãos exatamente dos avós paternos. Então, nesse momento, a gente acompanha no vídeo uma discussão entre eles. E existe um outro vídeo, que aí depois dessa discussão, o avô materno subiu para pegar a arma, Gleudson, e aí já existe um outro vídeo que nós recebemos aqui na nossa redação, e nesse outro vídeo ele já mostra o seguinte, as imagens mostram aí o senhor Luiz Eduardo Ferreira Melo já de arma em punho, né, já ameaçando mãe e filho, no caso aí o Tibério e a mãe dele, a dona Dacilene. Eles estão saindo inclusive do condomínio, o Tibério e a mãe vão para o meio da rua e o Luiz Eduardo, o capitão reformado da aeronáutica, os segue, ou seja, e persegue os dois. Dá para ver aí claramente na camisa branca, inclusive do Tibério, que ele levou 2 tiros. Ele levou 2 tiros no mesmo momento que Luiz Eduardo atirou no seu Fernando Carlos e matou o seu Fernando Carlos na hora, ele atirou também no Tibério e na dona Dacilene. A dona Dacilene levou um tiro de raspão num dedo, enquanto o Tibério não, o Tibério ficou ferido, 2 balas alojadas inclusive no corpo dele, e dá para perceber o momento aí, a camisa branca do Tibério com manchas de sangue, exatamente onde acertaram os 2 tiros. Então, o Carlos, o seu Eduardo, aliás, o Luiz Eduardo, o agressor, o capitão reformado da aeronáutica, segue os dois, aponta a arma mais uma vez e fica fazendo ameaças, isso no meio da rua. E até mesmo os vizinhos que estavam ali tentando contornar a situação, atônitos ainda, ouviram no momento que Luiz Eduardo disse que tentou matar, queria matar os dois também, queria matar mãe e filha também, matou o pai, queria matar mãe e filho também, que só não fez isso porque faltaram balas na arma, faltaram balas na pistola. Então, por isso que ele não executou também. Mas momentos realmente aterrorizantes, inclusive a repórter Rafaela Duarte ouviu uma testemunha, uma moradora inclusive, que viu tudo acontecer e traz agora para a gente, Gleudson, detalhes exatamente dessa manhã fatídica, dessa manhã trágica que aconteceu nesse condomínio, aí por ocasião da morte do senhor Fernando Carlos Pinto, de 59 anos de idade, e aí a mulher dele também saiu ferida e o filho dele também foi baleado. Vamos ouvir o que disse a testemunha, a repórter Rafaela Duarte. Nós vamos conversar com uma moradora aqui da rua também, ela que chegou a presenciar toda a situação, essa tragédia que aconteceu aqui dentro deste prédio. Como foi tudo? Bom, quando nós estávamos por volta de 10 horas da manhã, começamos a ouvir gritos. E aí pedindo socorro e nós começamos a ver, tinham 3 homens se agredindo, batendo no outro e a mulher pedindo para que chamasse a polícia, pedindo socorro e tudo. E nós víamos muitas agressões e todos clamavam aqui do prédio pedindo para que respeitasse a criança, que a criança estava no meio e que tirasse a criança. E quando desses murros calaram e nós ouvimos só disparo de 6 tiros, aonde saiu um homem baleado, que é por nome Tibério. Ele saiu baleado aqui pedindo ajuda, socorro, e o outro estava morto, já estava a óbito mesmo, bem na garagem do prédio, na saída da garagem. E aí toda a vizinhança começou a pedir socorro pela polícia, não demorou muito realmente, foi uns 20 a 30 minutos para a polícia chegar. Só que o senhor, né, que é aposentado da aeronáutica, ainda saiu armado na rua, dizendo que ia matar outra senhora, né, que só não matou os 3 porque a arma acabou. E ele disparou. E as outras 2 vítimas, o Tibério e a mãe dele, no caso, eles pediram ajuda? Não, ele saiu correndo na rua. Só que nessa hora ele foi lá para o outro lado pedindo socorro, não sei a quem ele foi pedir socorro. E a mulher ficou gritando, né, com o marido morto, que chama-se o senhor Fernando, que morreu. Tudo isso na frente da criança? A criança estava, não sei se chegou algum morador na hora e tirou, porque foi muito sufocante aqui pra gente, a gente vendo que uma pessoa estava morrendo na nossa frente, e principalmente num prédio que nunca teve nenhum problema, né? Então é isso, ele matou assim a sangue frio mesmo, eles correram dentro do prédio e tudo. A senhora não tinha contato com ele? Não, nunca nem o vi, que eu tenho muito pouco contato com o pessoal aí do prédio, não vi. Não conheço, só conheci nessa hora quando ele estava muito... Aí disseram que ele é um homem muito tranquilo, todo mundo ficou assim abismado da forma como ele se conduziu pro genro, né, e que matou o avô da criança.
Bem, está aí o testemunho, né? Ou seja, de uma pessoa que viu a coisa acontecer, que acompanhou todos os momentos realmente aterrorizantes. Eu vou concluir, Gleudson Rosa, apenas com uma nota aqui do Tribunal de Justiça do Ceará sobre o assassinato cometido pelo capitão da Aeronáutica. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará enviou uma nota aqui para a nossa redação, para a nossa produção, dizendo que as partes, o pai vitimado, no caso, o senhor Fernando Carlos, e a mãe da criança, realmente litigam em um processo judicial que tramita na 16ª Vara de Família, no qual se discute a guarda e a visitação do menor, o filho comum. O processo tem tido regular tramitação e nele já ocorreram 2 audiências de conciliação. Atualmente as partes vinham cumprindo o acordo provisório alcançado na vara, em que se faculta ao pai do menor visitar nos finais de semana o filho no salão de festa do prédio em que reside a mãe. E aí, exatamente dentro dessa própria nota, o tribunal inclusive esclarece que na terça-feira passada, aquela informação que eu já passei, na terça-feira passada, o Tibério Carlos, ele acabou entrando exatamente com esse pedido de que o avô materno não participasse dessas visitas, ou seja, não descesse com a criança, ou a mãe descesse com a criança, outra pessoa descesse com a criança, menos o avô materno que vinha fazendo ameaças. Isso, como eu já falei, foi remetido ao Ministério Público, retornou aos autos e uma audiência estava marcada, mas não havia acontecido ainda. Quanto ao Luiz Eduardo Ferreira Melo, o capitão reformado da Aeronáutica, Gleudson, ele foi preso em flagrante e nesse momento está preso na base aérea aqui de Fortaleza.